Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odisseia, um podcast promovido pela Odisseia Academy, com foco no seu desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre mudança. E para isso, está aqui comigo meu querido amigo, irmão, cofundador do projeto Odisseia, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Bom dia, Saulo. Bom dia quem nos acompanha. Saulo, e hoje um podcast gravado em uma circunstância muito especial, porque nós estamos em pleno evento do Obra Prima, que nessa quarta edição Exatamente. tem um título especial: A Semente da Mudança, uma imersão de 3 dias, com muita energia, com muita esperança, com muita vontade de ser um protagonista dessa mudança, não é mesmo, Saulo? Exatamente. E Haroldo, eu queria já começar de cara falando do tema da mudança, porque mudança é algo que assusta muitas pessoas. Eu acho que só de ouvir falar essa palavra surgem vários sentimentos. Às vezes de desejo, de querer mudar alguma coisa, mas surge também um desânimo, surge às vezes aquele peso, porque quando a gente fala em mudança parece ser algo que é difícil de fazer, é complicado de realizar. E pode ser que isso surja porque muitas vezes a gente tem uma abordagem em relação à mudança que seja uma abordagem diferente, que seja uma abordagem que não se aplica muito à nossa condição como ser humano. Às vezes a gente pensa na mudança de uma maneira artificial, como se fosse simplesmente trocar alguma coisa de lugar, igual O a gente lugar, faz, né? né? Vou mudar a geladeira de lugar, vou mudar o quadro de lugar, vou mudar a televisão de lugar. E para as coisas funciona bem esse conceito artificial. Agora, para o ser humano, parece que isso não é muito adequado, a não ser que você vá mudar o marca-passo, que você vá mudar alguma coisa assim, né? Fazer uma cirurgia, vai mudar uma prótese. Mas para a mudança no ser humano, essa abordagem, entre aspas, artificial, parece que ela não é muito adequada. Existe uma abordagem melhor do que ela. Conseguiria falar um pouquinho para a gente sobre uma abordagem melhor? Eu acho bom você ter trazido isso, Saulo, porque nós dois gostamos tanto disso. Há até uma parábola no Novo Testamento que fala de alterações, alterações que são confundidas com mudanças. Então, a decoração. Eu mudo a cor da parede, eu mudo não, eu altero. Eu fiz uma alteração na cor da parede, uma alteração no tapete, uma alteração decorativa e que não significa uma mudança. Então, trocar uma lâmpada é alterar. Eu estou alterando, estou tirando uma lâmpada que está estragada e estou alterando por uma lâmpada que está nova. Nos parece, Saulo, que tem uma metáfora mais poderosa para a mudança quando envolve o ser humano, quando envolve o desenvolvimento pessoal de um ser humano, que é a metáfora da agricultura. Então você olha para um campo, você olha para um terreno e o agricultor começa a fazer um trabalho que é um processo que vai desde arar a terra, adubar, irrigar, e aquela terra se transforma, ela sofre um processo de mudança. Alguns meses depois, alguns anos depois, você volta naquela terra e vê um pomar florido, cheio de frutos, você vê uma plantação exuberante. Eu acho que essa mudança, ela tem mais a ver com os processos humanos. Então, a metáfora do germinar, do florescer, do frutificar, eu acho que ela é mais adequada quando a gente está falando de um ser humano que está se transformando para melhor, de um ser humano que está querendo viver o seu melhor, a sua mais alta potencialidade. Até porque, Haroldo, quando a gente pensa na mudança para o ser humano, a gente sempre imagina em um fruto que vai ser colhido, um resultado que vai ser alcançado. Não é simplesmente, gostei da palavra que você utilizou, alteração, não é simplesmente alterar alguma coisa, mas tem um fruto, tem um resultado que se espera
E esse resultado não é algo que a gente consegue da noite para o dia na maioria dos casos. Ou seja, às vezes Exatamente. a gente pensa na mudança como sendo um processo que ele, a partir do momento que a gente decide, ele ocorre, mas não, existe um processo e é um processo de cultivo, um processo de Exatamente. cuidado. E a gente poderia pensar realmente nesse processo de mudança do ser humano com essa visão mais orgânica. Eu acho que isso talvez facilitasse um pouquinho para as pessoas, Facilita. É. né, Porque todo mundo adentrarem. fica imaginando, Saulo, que uma alteração pontual, mecânica, te leva automaticamente, da noite para o dia, ao resultado que você almeja. Não é assim. Não basta eu alterar um elemento pontual do meu comportamento, da minha mentalidade, do meu afeto, né, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Não basta uma simples alteração. É uma mudança mais sistêmica. Agora, tem uma coisa linda nisso. Porque se você tem, por exemplo, um alqueire de terra e você planta 3 sacos de semente, você não vai colher 3 sacos de fruto. O processo ele multiplica. Então a pessoa ela planta 3 sacos de semente ou um caminhão de mudas e ela colhe toneladas de frutos, mostrando que é um processo que conjuga vários fatores e é um projeto que você tem que começar. Você tem que fazer com persistência, com disciplina, com esperança e deixar que a vida também traga elementos, que a vida também participe do processo. Não é só você. Mas se você não toma a iniciativa, é aquela história do agricultor. Se ele não plantar, não vai colher. Mas não basta ele plantar, a natureza também participa com o sol, com a chuva, a própria terra. Eu acho que isso é melhor quando a gente fala do ser humano. E Haroldo, interessante porque adorei isso, né? Quando a pessoa começa um processo de mudança, os frutos sempre vão ser mais numerosos do que o investimento que ela faz. Os frutos sempre vão ser mais numerosos, ou seja, não é uma coisa que a gente, e eu fico pensando no nosso dia a dia, né? Uma pequena mudança de hábito. Às vezes a pessoa parar de fumar, às vezes a pessoa começar um novo hábito para cuidar da saúde física. Às vezes a pessoa começar uma outra abordagem pequena no relacionamento, ou ela começar a buscar os seus propósitos. São coisas pequenininhas, mas podem render frutos extraordinários lá na frente, desde que ela cultive adequadamente essa Olha, semente, né? eu vou citar um exemplo, Saulo. Acho que nada como uma história para poder ilustrar. Eu tenho um grande amigo, um amigo querido. Ele mora no Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, capital do Rio Grande do Norte. E aí ele estava assim com excesso de peso, Saulo. Estava assim com bastante excesso de peso. E ele é muito alto e aquilo começou a prejudicar respiração, questão cardíaca, e ele começou a ter alguns problemas mais sérios. Então ele resolveu, Saulo, cuidar disso. Falei, eu vou agora começar esse processo. Não foi fácil, Saulo, porque ele teve que mudar hábitos alimentares, ele chegou a fazer uma cirurgia, ele mudou muita coisa, demorou uns 2 anos. E recentemente eu encontrei com ele, de fato ele perdeu muito peso e está agora em forma. Mas eu encontrei com ele e fiquei tão feliz porque ele incorporou atividade física na rotina dele, ele mudou totalmente a alimentação. E o que aconteceu? Isso teve um impacto maravilhoso no casamento dele, na profissão. Ele agora está terminando o mestrado, porque ele estava assim um pouco apático. Eu acho que a questão do sobrepeso, a questão de saúde, colocou ele mais desanimado. E aí ele se animou, uma reação em cadeia.
Esse processo de mudança do emagrecimento, de voltar para um peso adequado, provocou uma reação em cadeia na vida dele. E aí a gente percebe, eu até comentei isso com ele, falei, poxa vida, você trabalhou um aspecto da sua vida, mas isso afetou todos os Pois, outros aspectos. que interessante, principalmente porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, né? Por onde começar a mudança? Por onde começar a transformação? E às vezes o começar é por começar, né? Começar Exato. por começar, né? Como é que você começa? Começando, Dando o fazendo primeiro alguma coisa, passo. dando o primeiro passo. É como diz aquele ditado, né? A mais longa caminhada sempre começa com o primeiro passo. Agora, existem alguns cuidados, né? Quando a gente pensa na busca de uma mudança, um dos cuidados que eu vejo que as pessoas às vezes não tomam é de realmente ter um propósito para aquela mudança. Porque é fácil quando você começa alguma coisa, aí depois passa uma, duas, 3 semanas e parece que aquilo fica meio sem sentido, a pessoa desiste. Eu vejo isso muito na área financeira, a pessoa começa a economizar. E aí é interessante porque ela fala assim: não, vou economizar. Tá bom, aí ela começa a economizar, primeira semana, segunda semana, terceira, um mês e meio. Aí de repente aparece alguma coisa, ela vai lá e gasta tudo que ela economizou. E aí pergunta pra gente: escuta, por que que você gastou, né? Não, porque surgiu lá, nem devia ter feito, às vezes a pessoa se arrepende, né? Nem devia ter gastado com aquilo. E aí eu pergunto assim: você estava economizando para quê? E a pessoa fala assim: eu estava economizando. E aí não tem algo claro. E é difícil a gente manter a persistência, a gente manter a firmeza, a direção, sem um propósito para o que nós estamos fazendo, não é? Exatamente. Na verdade, Saulo, você está falando de uma forma bonita. Eu vou falar assim na lata. Ninguém quer mudança. Ninguém quer processo de mudança. Processo de mudança não entusiasma ninguém. Eu não quero isso. Eu quero um resultado. Todos nós, seres humanos, somos movidos por resultados. Você quer o resultado. Nenhum atleta quer ficar treinando 8 horas por dia. Nenhum atleta quer as disciplinas. Nós estamos vendo aí a medalhista da ginástica, né? Ela não quer o processo, ela quer a medalha de ouro. Mas você adere ao processo por causa da medalha. Você adere ao processo de mudança por causa da medalha, por causa do resultado. Então, começar pelo começo significa o que você quer alcançar com o processo de mudança. O que você quer alcançar? Quais resultados você quer? Quais resultados? Quando você tem isso claro, o processo fica mais leve. Quer ver uma coisa, Sal? Digamos que eu chego para você, é um exemplo da sua área, né? E falo assim, Sal, escuta, todo dia agora você vai economizar 1.500 no seu orçamento, Sal. Você vai economizar 1.500. Para quê, Haroldo? Não, sem motivo. Você vai economizar. Isso não vai durar 6 meses. Agora, se eu digo assim, Sal, você vai economizar R$ 1.500 no seu orçamento todo mês, porque daqui 5 anos você vai dar entrada no financiamento da casa dos seus sonhos. Aí mudou. Aí mudou. Mudou. Porque todo mês, quando você tirar 1.500 e guardar, você fala assim: dei um passo na direção da minha casa. Dei mais um passo na direção da minha casa. Dei mais um passo na direção da minha casa. É diferente. É aquela cenourinha na frente ali do cavalo, né? A Exatamente. cenourinha ali, aquilo que estimula ele a andar. Eu penso assim, voltando para a metáfora da agricultura, que o propósito é mais ou menos como o sol, a luz do sol, ele direciona a planta. Quem já não brincou daquela atividade, quando a gente era criança, você bota uma plantinha dentro de uma caixa, faz um buraquinho em uma das laterais,
e aí, daí algum tempo, a planta começa a se mover na direção daquela luz, daquela fresta. Ou seja, é como se o nosso propósito, a clareza desse propósito, a clareza do que a gente quer, nos desse direcionamento, energia para a gente continuar. Agora, além disso, tem uma coisa que eu percebo muito e afeta muitas pessoas hoje em dia, a gente já comentou em outros podcasts. Hoje a gente vive uma pandemia de desequilíbrio emocional. As pessoas estão cada vez mais sentindo necessidade de buscar um equilíbrio emocional e isso afeta também o cumprimento dos nossos propósitos, a nossa mudança, porque esse equilíbrio emocional durante a jornada é fundamental. Imagina o agricultor lá dando bronca na planta porque ela não cresceu na data certa. Imagina ele reclamando com a chuva porque não caiu. E ao invés de fazer alguma coisa, falta um pouco de equilíbrio emocional para a gente. E esse elemento é fundamental para a gente cultivar essa mudança, não é? Tem. As pessoas costumam imaginar o equilíbrio emocional, Saulo, como se fosse assim algo que cai do céu. Então é como se fosse um presente, assim, eu conquistei esse troféu aqui do equilíbrio emocional. Mas equilíbrio emocional é um condicionamento. E aqui eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma dificuldade que é a genética, faz parte da família, com um condicionamento cardiorrespiratório. Eu tenho rinite alérgica, tenho uma sinusite crônica, meu filho João Gabriel herdou, minha filha de vez em quando tem a crise. É uma característica que eu tenho. É uma característica. Eu tenho uma dificuldade maior cardiorrespiratória. Não chega a ser uma doença, não chega a ser um problema, mas o que significa isso? Eu tenho que constantemente fazer exercício cardiorrespiratório. E quando eu não faço, isso tem um impacto na minha vida diária. Quando eu faço a bicicleta, e tem que ser acompanhado, porque também não posso fazer da minha cabeça, sabe, Sal? Então chega aqui o Rony, que é o meu personal, ele vem aqui terça e quinta aqui em casa, eu malho aqui mesmo no prédio, eu desço, aí ele me ajuda, pega com a bicicleta, eu faço o exercício. Tem um mês que eu não faço. E eu percebi que caiu o meu condicionamento. Deu uma queda. Então, se eu tenho que andar mais rápido agora, eu vou subir uma escada, eu já estou sentindo uma certa dificuldade. Equilíbrio emocional é a mesma coisa. É um condicionamento. Se você faz os exercícios, se você está na disciplina do equilíbrio emocional, seu condicionamento fica bom. Você fica equilibrado emocionalmente. Se você não faz esses exercícios, se você não treina, seu condicionamento cai. É a mesma coisa. Não tem mágica. Não tem mágica. Né? E o que ajuda no nosso equilíbrio emocional, no nosso condicionamento? As situações da vida. As situações da vida. Os empecilhos, os obstáculos, os incidentes, as coisas que dão errado. É isso que te treina. E eu vejo, Saulo, que as pessoas querem ter equilíbrio emocional, mas querem eliminar todas as frustrações, todos os obstáculos. Aí é mais ou menos eu querendo desenvolver meu condicionamento cardiorrespiratório sem a bicicleta. Interessante. Eu tiro a bicicleta, mas sem a bicicleta não tem jeito, Haroldo. Você tem que sentar lá e fazer o exercício, né? Então, a bicicleta são os desafios do dia a dia, que a gente fica doido para se livrar deles, mas são eles que contribuem para o seu equilíbrio emocional. Essa é uma maneira muito nova, Haroldo, da gente pensar no equilíbrio emocional, porque a maioria das abordagens que a gente vê por aí fala do equilíbrio emocional como sendo uma condição para você enfrentar as situações. Mas quando a gente olha para o equilíbrio emocional como um fator, desculpa, quando a gente olha para as situações como um fator para a gente desenvolver e fortalecer o equilíbrio emocional, a nossa abordagem é totalmente diferente, né? Totalmente Totalmente. diferente. Totalmente diferente. E engraçado, Saulo, que isso está na definição da Organização Mundial da Saúde, quando ela define saúde. Ela fala: saúde não é ausência de doença. Saúde
É o pleno bem-estar, olha só, é o pleno bem-estar no qual a pessoa, aí tem lá os itens, tem o propósito, sabe lidar com o estresse natural da vida. Então, essa parte eu vou destacar. Tem mais coisas, mas eu quero destacar isso. Sabe lidar com o estresse natural da vida. Então, equilíbrio emocional não é que você não se desequilibra. Não é que você não tem um transtorno ou algum aspecto de neurodiversidade. Não, não é ausência de uma doença, de uma condição. É um estado pleno de bem-estar em que você aprende a lidar com o estresse natural da vida. Então, se eu não aprender a conversar com pessoas difíceis, se eu não aprender a lidar com pessoas desequilibradas emocionalmente, se eu não aprender a lidar com frustrações, com obstáculos, com imprevistos, eu não alcanço equilíbrio emocional. Então, é isso que exercita meu músculo. Esse é o halter, é o supino. Né? Quer dizer, para desenvolver os bíceps, a musculatura, você precisa de aparelhos, de peso. Para desenvolver o bem-estar psíquico, eu preciso de peso. Eu preciso de situações que fortalecem. Então, uma criatura que fica numa ilha deserta só tomando água de coco e deitada numa rede, o equilíbrio emocional dela vai a zero. Quando você colocar essa pessoa numa situação mínima de estresse, ela perde completamente o equilíbrio. E, aliás, é isso que a gente vê com frequência no processo de mudança. A pessoa ela vai, mas vai com a expectativa de que não vai ter problema, ou de que as pessoas vão ajudar, ou de que ela não vai ter que fazer nenhum sacrifício. Aí, quando surgem esses problemas, vem o desequilíbrio emocional e ela acaba não tendo energia para poder concretizar o processo de mudança. O que pode ajudar, Haroldo? Você que trabalha, fez psicologia, está fazendo neurociências, mestrado, doutorado, o que pode ajudar a pessoa a ter esse equilíbrio emocional diante da mudança, diante da transformação? A nossa experiência no Odisseia Academy, Saulo, sua e minha, lidando com milhares de alunas e alunos, tem nos ensinado uma coisa assim, alguns pilares. Primeiro pilar: quem não tem propósitos fica focado em bobagens. O Jim Rohn, ele falava, ele chamava de, são pessoas major and minor things. Pessoas grandes em pequenas coisas. Então, o que a gente percebe? Quando você não tem os seus propósitos claros, quando você não sabe exatamente qual o seu desígnio, o que você veio fazer aqui nessa vida, Saulo, você fica preocupado com bobagem. Você fica preocupado porque o sinal vermelho atrasou e você está 30 segundos a mais no trânsito. Você fica preocupado, entendeu? Você começa a dar importância para coisas insignificantes. Então, é mais ou menos uma pessoa que resolve fazer uma caminhada, mas ele fica olhando obsessivamente para cada pedrinha que está no chão. Daqui a pouco, Saulo, ele não enxerga mais o horizonte. Ele só enxerga pedrinha. E as pedrinhas mais insignificantes começam a assumir uma proporção imensa. Então, primeira dica: para de focar bobagem. Para de se preocupar com coisas insignificantes. A vida, todo dia, basta cada dia seu mal. Todo dia vai estar repleto de coisas bobas e chatas. Atrasos, imprevistos. O dia vai estar repleto disso. Se você ficar focando nisso, sua vida se torna um inferno. Então, se você está focando nisso, é porque você perdeu o alvo. O alvo é
Você acorda todo dia por quê? Por que você acordou? Você acordou por quê? Você levantou para conquistar o quê? Foca nisso. Não fica focando que o elevador demorou, aí você fica tresloucado porque o elevador demorou e você saiu atrasado. Para de focar em bobagem. Mantenha o teu olhar no alvo. O alvo são os propósitos. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, quem E, perde o foco no propósito, Saulo, vai começar a dar importância para coisas ridículas e vai perder o equilíbrio e por é causa de coisas interessante, ridículas. e é interessante porque a vida da gente, a nossa vida na atualidade, tem tantos estímulos pequenos que se a pessoa não tiver clareza desse propósito, se ela não voltar nesse propósito diariamente, se ela não estiver revisitando ele, é muito fácil ela perder de vista o que está acontecendo. Eu vejo, por exemplo, adolescentes, ou pessoas até mais velhas, que ficam irritados com o celular quando não consegue. Deu um probleminha, a internet deu um problema durante um tempinho, 2, 3 minutos, a pessoa perde a cabeça. E eu fico lembrando de uma época em que a gente, para utilizar o telefone, era telefone fixo, você tinha que conectar o cabo no computador, não tinha Wi-Fi, e aí tinha aquele barulhinho que demorava assim uns 2, 3 minutos, e o que você conseguia eram coisas mínimas, né? E aí hoje a gente perde a paciência porque a coisa não corresponde àquela expectativa que a gente criou, e isso às vezes é motivo de muito estresse. Eu acho que essa questão da mentalidade, da gente lidar com expectativa, ter perspectiva, é muito importante também para a gente não cair nesses equívocos. Você estava comentando, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, mas eu achei muito engraçado. O Harrison Ford comentou num vídeo que, aliás, não foi o Harrison Ford, não, foi o Mark Hamill, que é o ator que fez o Luke Skywalker. Ele comentou que durante as gravações daquele primeiro Star Wars, lá, primeiro que saiu, tem uma cena em que ele é arrastado para dentro da água por uma enguia, um monstro, e aí filma a cena e depois eles dão prosseguimento. E aí o Mark Hamill, na hora que passou a cena, que foi para a cena seguinte, demora um tempinho, ele já estava com o cabelo seco, ele falou: escuta, será que não seria importante, né, já que eu saí de uma cena e que eu tinha caído na água, tá com o cabelo molhado? E aí o Harrison Ford olhou para ele e falou assim: meu filho, se as pessoas que estiverem assistindo esse filme estiverem prestando atenção no seu cabelo, nós estamos muito enrolados, porque esse não é esse tipo de filme. É um filme que fala de nave espacial, outra galáxia, extraterrestre. Né? Se a pessoa estiver prestando atenção no seu cabelo, nós estamos em sérios problemas. Major e minor things, né? Se torna grande em coisas pequenas. E aí perde a visão do todo, né? Perde a visão do objetivo principal. Fica se perdendo detalhes. Veja, nós não estamos aqui menosprezando a precisão, a acurácia, o detalhe. Mas o detalhe tem que estar a serviço de. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Né? Então é o que a gente dá o exemplo na aviação. O sujeito examina a turbina, ele olha cada parafuso. Mas o foco dele não é o parafuso, é a turbina está funcionando. A turbina está funcionando, não é o parafuso. Né? Porque se ele examinou ali, viu que o parafuso está funcional, está atendendo o seu requisito, chega. Senão ele fica pulindo o parafuso, ele fica encantado com o detalhe. A gente fala que é a pessoa que entra na floresta e se apaixona pela árvore. Daqui a pouco ela está perdida, né? Porque ela fica ali olhando para uma árvore, ela perdeu a visão da floresta. Esse é o Eu ponto. acho que muita gente se faz a pergunta, eu penso que a gente se perguntar o quanto isso contribui para o resultado efetivo Isso, e se isso. de repente a preocupação com aquele detalhe não está comprometendo o que é mais importante. Às vezes a gente vê isso até nos nossos relacionamentos, pais, filhos,
casais. Às vezes é uma coisa que você olha e fala assim: poxa, ok, eu não gosto, me incomoda, não é o que eu estava esperando, mas o quanto isso efetivamente diz sobre aquela pessoa. Às vezes a gente vai para o churrasco de família no fim de semana. Qual que é o objetivo do churrasco de família? É a gente confraternizar, ver como é que o outro tá, poder ter aquele momento agradável. E aí alguém começa com um assunto que é desagradável, talvez tenha uma opinião diferente da sua, mas ao invés de você manter o foco no que é o objetivo daquele momento, entra na discussão e daqui a pouco tá brigando, só sabe que tem que ganhar a discussão, mas não sabe nem por que que foi naquele local. E tira toda a alegria do encontro, às vezes torna, inviabiliza, né? Às vezes o churrasco vai por água abaixo porque as pessoas estavam discutindo política, mas escuta, você fez o churrasco para discutir política? Não, você fez o churrasco para divertir, para encontrar, para perguntar como é que você está, como é que está em casa. Né? Esse, Saulo, eu acho que, juro, eu acho que é o maior problema do equilíbrio emocional. É você perder os propósitos. É você perder de vista o objetivo central, né? Que é olhar para as áreas da sua vida, a gente chama de jardins da experiência aqui no Odisseia Academy. Em cada jardim você tem que ter um objetivo e você se desviar disso. Você perder isso de vista. Né? E aí você vai se envolver em situações irrelevantes. Vai tratar situações irrelevantes como se elas fossem muito importantes. Acho que esse é um ponto forte, né? O E outro Haroldo, ponto, Saulo, vai lá. para a gente seguir, né? Você quer comentar alguma coisa ainda desse ponto? Eu fiquei pensando na questão do propósito, te ouvindo falar, o quanto às vezes as pessoas entram em desequilíbrio emocional porque elas estão lidando com determinados problemas numa área, e às vezes é a área profissional, às vezes é uma perda de emprego, às vezes é a área financeira, é uma dificuldade financeira, mas a pessoa ela acaba achando que aquilo é a totalidade da vida dela, e ela começa a construir uma crença de autodesvalia, de incompetência, de fracasso, de vitimismo, e ela de repente poderia olhar para outras áreas Exato. que ela está bem, e aí ela não deixaria de cuidar. Às vezes, ok, estou passando por um problema financeiro, mas vou cuidar do meu relacionamento. A gente vê isso muito aqui no Odisseia Academy, com as pessoas que às vezes estão endividadas, e a relação, o casamento, a união, devia ser um porto seguro, devia ser aquele momento das pessoas se unirem ali para resolver o problema. Mas aí o Isso. problema financeiro, a pessoa foca nele e não cuida de outra área. Ou seja, muitas vezes a gente perde o equilíbrio emocional porque a gente se define por uma única Por coisa. uma única área. Que é exatamente. Então, em algum momento você se perdeu, você não está conseguindo enxergar. Eu chamo de painel dos propósitos. O painel dos propósitos. É como se fosse um quadro. Você pode desenhar isso. Hoje tem programas aí que você faz isso no computador. Desenha. Coloca ali o painel dos seus propósitos. Todo dia você olha para aquela figura, acorda e fala: Meu Deus, obrigado, eu acordei. Hoje eu acordei para isso. Eu acordei para isso. Eu acordei para dar um passo na direção desse painel aqui. É isso que eu quero. Não vou me perder. Isso já ajudaria tanto, Saulo. Agora tem um segundo elemento, Saulo, relacionado ao equilíbrio e que tem a ver com a mudança, né? Tem tudo a ver, tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com a mudança, que são as crenças limitantes. Crenças que eu cultivo com base em experiências que eu vivi, porque toda crença é fruto de uma experiência que você viveu. Então, é uma verdade relativa que você carrega. Toda crença é uma verdade relativa que você carrega. Você viveu uma experiência particular e agora você está generalizando essa experiência. E muitas vezes essa generalização é um equívoco. Não é? Então vamos lá trabalhar uma crença. Tem um filme que chama Sem Escala.
Eu adoro esse filme. É um filme com o George Clooney, né? O George Clooney era contratado de uma grande empresa e a função dele, Saulo, era viajar para mandar as pessoas embora. Olha que coisa horrível. Parece horrível, né? E durante um tempo ele fica numa crise, porque ele fala: meu Deus, eu estou chegando aqui, a pessoa tem 20 anos de empresa e eu fui contratado, sou um terceiro que está chegando aqui, contratado pela empresa, para mandar essa pessoa embora de forma impessoal. Mas aí depois ele muda essa crença limitante e fala assim: eu vou transformar essa minha função. Eu não vim aqui mandar a pessoa embora. E aí, Saulo, ele vai conversar com um senhor que tinha muitos anos, tinha uns 30 anos de empresa. Ele fala: olha, está tendo um corte na empresa, você vai ser desligado. Nossa, Saulo. Esse homem, que é um ator famoso, eu esqueci o nome agora, ele fica possesso, começa a agredir ele. Fala: você vem aqui só para fazer, para você é fácil, agride. Ele deixa o sujeito falar. A hora que o sujeito põe tudo para fora, ele fala assim: escuta, eu dei uma olhada aqui na sua vida, eu investiguei aqui sobre você e eu percebi o seguinte: enquanto você trabalhava aqui na empresa, você fez um curso de gastronomia. E o seu grande sonho sempre foi ser um chefe. Estou vendo aqui pelas atividades, as coisas que você participa. Aí o cara fica pálido. Fala: escuta, você está num programa de demissão voluntária, você vai receber um dinheiro. Seus filhos estão nessa idade. Chegou a hora de você investir tudo nesse seu sonho. A vida está te dando uma oportunidade de mergulhar fundo nisso. Foi um impacto, uma cena bonita, né? Então, veja, se eu mudo a crença, se eu mudo o significado, muda a experiência. Então, naquele momento, ele chegou imaginando assim: minha vida acabou. 30 anos de empresa, estou sendo mandado embora, acabou a minha vida, acabou. E o George Clooney, né, que tá interpretando ali, eu esqueci o nome do personagem, ele faz com que ele mude o significado, a interpretação. Não. Você sempre não investiu na gastronomia? Chegou a sua hora. Agora é sua hora de abrir um restaurante, agora é sua hora de investir nisso, você vai receber um dinheiro. Agora chegou, é agora. E aquilo que era o fim do mundo se transformou numa possibilidade. Porque o ser humano vive de possibilidades, Saulo. Se você quiser matar um ser humano, é tirar as possibilidades dele. Tirar as perspectivas. Sem perspectiva, a gente morre, Saulo. Sem horizonte, a gente morre. Então, parte do processo do equilíbrio emocional é alimentar horizontes. Você precisa sonhar. Não é brincadeira isso, gente. Você precisa criar perspectivas. Perspectivas você cria. Não cai no seu colo. A gente dá um exemplo aqui do Odisseia Academy. Né? Não caiu no colo. Nós dois nos reunimos, não tinha nada. E nós criamos do zero uma perspectiva. Então, os horizontes, eles são construídos. É bonito isso, né, Saulo? Fantástico. Agora, se eu fico assim: eu tenho 70 anos, deixa eu morrer. Eu tenho 72 anos, o que me resta? Morrer. Gente. Que isso? Aí eu fui agora, o ministro do STJ, o ministro Afrânio, visitou, ele era desembargador aqui no Tribunal de Justiça, Saulo, e veio visitar aqui o tribunal de origem dele.
E aí ele foi dar uma aula magna. Ele começa a aula magna, Saulo, agradecendo a sogra, que tem 72 anos e acaba de se formar em direito. Olha só. Vai começar uma carreira agora com 72 anos de idade. E tem gente com 70, 72 que já está pensando em morrer. Tem um senhor com 85 anos que formou em medicina. E tem gente com 85 encomendando o velório. Quer dizer, isso é crença. Isso é crença. Você cismou com essa ideia. Você colocou essa ideia na sua cabeça. E pior, todo dia você está regando essa planta venenosa que está te amarrando, que está te amordaçando, que está te impedindo. Então, é aquela pessoa que entrou numa cela, está presa, mas a porta da cela está aberta. A porta da cela está aberta. Ela está presa porque ela quer. Aliás, tem até aquela estratégia de treinamento de elefantes que o pessoal utilizava em circo há muito tempo. Acho que não deve utilizar mais, porque isso é bem desumano. Mas pegava o elefante quando ele era bebê e colocava ele com uma corrente. E a corrente era forte o suficiente para segurar o elefante pequenininho. Então ele acostumava que quando ele estava com aquela corrente em volta do pé, ele não conseguia se movimentar. E aí quando ele cresce, quando você, eu lembro de ver isso em circo que eu ia quando era pequeno, você olha aquele elefante, aquele animal robusto, grande, forte, se comportando de maneira contida, controlada, e aí você olha na pata dele, tem uma corda fininha. A corda só lembra ele da corrente. Mas a qualquer momento que ele quisesse, ele poderia romper aquilo. Mas aquela crença de que se a corda está aqui, eu não vou conseguir, faz com que ele não tenha nem a iniciativa de buscar uma mudança. Tem um vídeo no Instagram que é tão interessante, Saulo. É uma domadora de cavalos. Ela chega perto de um cavalo e faz um gesto invisível de que está colocando a sela, que está colocando o, né? Não tem nada, Saulo. Ela faz um gesto que está colocando na boca do cavalo, puxa, faz de conta que está amarrando, e aí acontece o impressionante. Ela segura, sai andando, o cavalo acompanha como se ele tivesse preso. Olha só. Não tem o cabresto. E ela sai andando e ele acompanha ela, como se ele tivesse com um cabresto real. Então, para mim, não há imagem mais perfeita da crença limitante, da crença restritiva do que isso. Um cabresto invisível. Cabresto invisível, que está te conduzindo para os piores lugares, que está fazendo você tomar as piores decisões, que está fazendo você eleger as piores escolhas da sua vida. Um cabresto invisível. Haroldo, Todos nós, viu, fantástico. Saulo? A Todos gente nós. tem. Eu todo dia, eu fico, diariamente eu fico, Haroldo, Haroldo, Haroldo. Quais são os seus cabeços invisíveis? Todo dia. E eu tô cheio deles, Saulo. Cheio. Às vezes eu falo, epa, deixa eu tirar isso aqui. Meu Deus do céu. Que bobagem. O que você está com esse pensamento? Cabresto Exatamente. invisível. Ele é invisível, mas ele tem a força de te amarrar. Ele tem a força de fazer você acreditar que nada pode ser feito. Haroldo, fantástico. Nossa, ó, nós estamos já há muito tempo aqui no podcast, mas eu não queria encerrar sem a gente falar um outro ponto sobre mudança, que é as pessoas com as quais a gente está se relacionando. Eu lembro um caso de um amigo meu que ele decidiu, e aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa, tá? Eu só estou colocando um caso. Ele falou assim: vou ser vegetariano. E aí decidiu ser vegetariano, e aí começou o primeiro mês, segundo, encontrei com ele no terceiro mês, estava firme e forte. Aí passou um tempo sem a gente se ver, ficamos mais ou menos uns 8 meses sem a gente se encontrar. Depois desses 8 meses, a gente senta para tomar um café e eu pergunto para ele: e aí,
Tá firme e forte, né? Eu não sou vegetariano, mas tá firme e forte? Eu falei, ih, Saulo, parei tem 3 meses. Eu falei, nossa, o que que aconteceu? Não é para você? Encontrou algum problema? Ele falou, não, Saulo. Mudei para uma cidade, e aí nessa cidade a gente tinha alguns amigos, e todo final de semana era um churrasco. E aí eu resisti ao primeiro, ao segundo, depois do terceiro eu desisti. Ou seja, às vezes a gente fica no meio de comunidades que não favorecem a nossa mudança. É mais ou menos como uma planta crescendo num solo que não é adequado, né? É como se a gente fosse pegar, por exemplo, a soja tem um tipo de solo, o trigo tem um tipo de solo, as hortaliças têm um tipo de solo, e se a gente coloca num solo diferente, essa planta ela não cresce. Saulo, isso é tão bonito. Os vinicultores, pessoas que cultivam uvas para produzir vinhos, eles têm uma expressão francesa maravilhosa para isso. Eles chamam de terroir. 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 O que é o terroir? O terroir não é só o solo. O terroir é a altitude do solo, o clima, a umidade, a incidência do sol ao longo do dia, a mudança brusca de temperatura, porque a uva boa para se fazer um vinho, ela precisa ter choques de temperatura. A uva boa não pode receber muita água, ela tem que ter um estresse. Para dar uma uva boa, tem que ter um estresse. Então, o terroir é esse conjunto que eu chamo simplesmente aqui, Saulo, de ambiente. É um ambiente. Então, a pergunta é: qual o ambiente propício para que você viva no seu mais alto potencial? O que eu estou te perguntando? Para o tipo de uva que você é, porque às vezes Cabernet Sauvignon é uma coisa, Cabernet é outra, Syrah é outro terroir. Cada uva tem o seu terroir. Eu estou perguntando você, qual é o seu terroir? Qual é o ambiente mais adequado para que você entregue o máximo do seu potencial humano? Saulo, esse ambiente deveria ser o nosso sonho. Todos nós deveríamos sonhar com essa vida. Essa é a vida que você deveria perseguir. Uma vida que te proporcione um terroir, um ambiente adequado para que você viva o seu mais alto potencial. E como que eu faço isso? Me unindo a pessoas. Um terroir não é construído por um indivíduo. Uma andorinha sozinha não faz verão. E eu acho que isso é algo que nós incentivamos muito aqui no Odisseia Academy com a chamada comunidade Odisseia, a família Odisseia. É um grupo de pessoas que estão comprometidas com o desenvolvimento pessoal, com o seu aprimoramento, pessoas que estão comprometidas em viver o seu mais alto potencial. É o terroir. É o terroir. Isso. No terreno inadequado, você vai produzir o mínimo. No seu terroir, você pode revelar coisas que até você desconhece. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que a gente Vamos lá, né? estamos aqui já com quase 50 minutos de podcast. O tempo voou, mas essa temática é uma temática muito importante. Acho que ela Muito importante. nos empolga, porque falar de mudança é falar dos objetivos do Odisseia Academy. O Odisseia Academy surgiu para contribuir com a melhoria, com a transformação, com a mudança das pessoas. Exatamente. De uma maneira mais científica, de uma maneira mais pé no chão, sem aquelas Exato. coisas mirabolantes, mas É. respeitando a característica de cada um. Agora, tem um passo a passo, tem um processo, tem um caminho que a gente já aprendeu a identificar, né, Haroldo? Tem. O sucesso deixa rastros. Haroldo, suas palavras finais para quem está buscando esse processo de mudança. Então, não perca por nada. Não perca por nada. Você tem um encontro marcado com a gente hoje, 19 horas, horário de Brasília. Saulo e eu vamos conduzir
2 horas de evento, uma imersão, eu tenho certeza que vai impactar sua maneira de enxergar. E se a gente mudar a sua maneira de enxergar o mundo, eu tenho certeza que a gente mudou você por inteiro. Maravilhoso. Obrigado por estar nos assistindo, obrigado por ter ouvido o podcast Odisseia. Se você achou o conteúdo interessante, deixe seus comentários, compartilhe com as pessoas. Esse podcast é feito para você, com muito carinho, com muita dedicação, pelo Haroldo, por mim, por toda a equipe do Odisseia Academy, que busca levar conteúdo de qualidade nesse formato leve e descontraído do podcast. Nos vemos no próximo episódio.